Olá! Hoje no mundo político, o nosso assunto é a fome no Brasil. Mais de 116 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar ou passam fome. É mais da metade da população do país. Eu vou conversar com o Kiko Afonso, ele é diretor executivo da ONG Ação da Cidadania. Tudo bem, Kiko? Muito obrigada por atender o mundo político. Olá, Vivian. É um prazer estar aqui. É sempre bom ter um espaço como esse para poder falar um pouco sobre os temas tão importantes que a gente trata, né? O Kiko, antes da gente entrar no nosso assunto mesmo, não é? A questão da fome no país, um assunto difícil, eu queria que você explicasse qual é a sua relação. Você é um dos herdeiros dessa luta contra a fome que começa lá em 1993, com uma campanha que é deflagrada por Herbert de Souza, o Betinho. Como que você se torna, como é que você é um herdeiro dele, não é? E que relação existe hoje da ONG com aquele trabalho? Bom, eu em 93, né, quando a Ação da Cidadania é fundada, né, e o Betinho começa com a campanha contra a fome e tudo mais, eu tinha 18 anos, né, eu estava entrando na faculdade. E eu era do movimento estudantil na época, atuava bastante desde a minha adolescência no movimento estudantil, mas eu tenho uma ligação para além disso, né? Quer dizer, o meu pai fundou o IBASE, que é a ONG, vamos dizer, mãe da Ação da Cidadania, junto com o Betinho e com o Marcos Arruda, né? Então, quando a gente volta, quando os meus pais e eu também, criança, voltamos do exílio, né? Os nossos pais, tanto do Daniel Souza quanto o meu, são exilados políticos, né? Se conheceram no Chile, e nesse momento do conhecimento deles no Chile, viraram grandes amigos, praticamente irmãos, né? E vieram juntos nessa trajetória até o retorno do Brasil e a fundação do IBASE. E eu convivi com o Betinho desde criança, né? Então, desde que eu nasci no nosso exílio no Canadá, eu lembro do Betinho como se fosse um tio, né? Então, estava com uma relação muito próxima. O Daniel Souza, que é o filho do Betinho também, ele foi exilado na Suécia com a mãe, né? Mas ia com frequência para o Canadá e a gente se conhecia lá, apesar da diferença da idade nessa época ser um pouco grande, a gente já tinha uma relação ali desde aquela época de exílio. E Quantos anos quando... tem de diferença? Olha, a gente deve ter hoje uns 7 anos de diferença, mais ou menos. Mas Acho que atuam juntos hoje, não é? atuamos juntos. Eu acho que assim, o que aconteceu foi uma feliz coincidência, né? Eu trabalhava, sempre fiquei pipocando entre o setor privado e o terceiro setor, e numa dessas últimas incursões do setor privado, eu saí e falei, gente, não dá mais, realmente eu preciso, minha veia, meu sangue está no terceiro setor. E aí eu comecei a procurar algumas coisas e um amigo em comum do Daniel falou, Kiko, por que você não conversa lá com o Daniel, que ele está precisando de alguma ajuda lá na Ação da Cidadania, que era justamente o momento onde a Ação da Cidadania estava se repensando por conta do Brasil ter saído do mapa da fome em 2014. Então precisava de um novo olhar, né, porque a fome seria já uma coisa mais secundária, já que a gente já tinha superado, vamos dizer assim, a questão da fome. E aí eu entro justamente nesse momento para tentar repensar a Ação da Cidadania, ajudo nesse processo e, no fim, sou convidado para virar o diretor executivo da Ação da Cidadania, cargo que eu já estou aí há quase 6 anos. Então, Kiko, eu queria pegar um gancho nessa história de 2014, quando o Brasil deixa o mapa da fome, que todo ano é publicado pela ONU, né? É um estudo que ela apresenta de forma recorrente. Em 1993, Betinho faz a frase, uma frase célebre: quem tem fome tem pressa. 28 anos depois, quase 30 anos passados, Daniel de Souza, dando uma entrevista, há pouco tempo eu estava preparando a entrevista e li a frase dele: nunca vimos tanta gente com fome. Agora você está dizendo, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014. Qual que é o cenário que você está enxergando? Como é que você
o que é possível constatar, não é? Nesse momento, diante desse cenário e dessas, enfim, sai do mapa da fome e agora nós estamos aqui. Não é? Olha, primeiro uma enorme frustração, né? A gente não se sente derrotado, porque a gente nunca vai desistir dessa batalha de combater a fome, mas a gente se sente frustrado, né? Depois de muitos anos de luta, enfim, advocacy por questões de políticas públicas, de construção de políticas públicas que fossem na direção da segurança alimentar, da melhoria da condição da população mais vulnerável, um processo que demorou mais de uma década, né, para ser construído. O Brasil sai do mapa da fome depois de mais de uma década de políticas públicas, que vem desde o início, desde o final do governo FHC, passa pelo governo Lula e pelo governo Dilma, mas numa construção de políticas públicas que começam a olhar um pouco mais para as populações mais vulneráveis. Isso, assim, para nós, quando a gente olhou a nossa utopia chegando, foi uma realização óbvia do início do trabalho da semente que o Betinho plantou lá atrás. Só que a gente olha, já em 2016, a Ação da Cidadania, 2 anos só depois, e eu já estava na Ação da Cidadania trabalhando justamente com essa nova visão de olhar a Ação da Cidadania para o futuro, a gente começa a receber relatos dos nossos comitês no Brasil todo dizendo, olha, a situação da pobreza está aumentando muito. A gente está numa situação bastante precária, a gente já está começando a ver famílias voltando à situação de fome. E nesse momento a gente liga o alerta, né? E foi no ano seguinte, em 2017, que a gente faz uma campanha no meio do ano para o pessoal aqui do Rio de Janeiro, porque, eu não sei se você lembra, mas os funcionários públicos do estado do Rio de Janeiro ficaram sem receber recurso, né? Sem receber os salários. E a gente, esses funcionários que sempre foram doadores muito grandes das nossas campanhas, a gente viu o momento em que eles estavam precisando de ajuda. E a gente imediatamente respondeu, criando uma campanha de arrecadação aqui no Rio de Janeiro para esses funcionários públicos. E quando a gente foi entregar esses alimentos, Vivian, a gente percebeu a dimensão do que a gente estava tratando. Porque, para muito além dos funcionários públicos, a gente percebeu a necessidade da população muito grande, como a gente já via em tempos de Betinho. Tá? E uma coisa que mudou muito nessa geografia da fome brasileira é porque você tinha uma concentração muito grande, e ainda tem percentualmente, no norte e no nordeste. Mas na região sul e sudeste, você tinha isso um pouco menor. Você não tinha tanta pobreza extrema, você não tinha tanta gente em situação de insegurança alimentar grave, você tinha uma coisa um pouco mais controlada nas regiões das grandes metrópoles. E com esses processos de imigração muito grandes, os inchaços das metrópoles, uma falta de planejamento, né, em termos de ocupação de território do Brasil inteiro e tudo mais, você começa a perceber essa migração, porque o norte e o nordeste muito empobrecidos ainda, né, o campo empregando cada vez menos, porque o grande produtor cada vez mais mecaniza o campo e tira o pequeno produtor ou o trabalhador rural das suas produções. Então você tem um inchaço de as pessoas vêm procurar oportunidade, né? Então hoje a gente tem uma geografia muito diferente, né? A gente tem hoje no sul e no sudeste 6% da população em situação de insegurança alimentar grave. Isso, comparado ao norte, percentualmente, é 1/3. No norte a gente tem 18%. Tá? Mas 18% da população da região norte e 6% da região sudeste, tem muito mais gente, em termos absolutos, na região sudeste hoje, em pobreza extrema, em situação de fome. Kiko, deixa eu só dar uns números claro, aqui, que eu acho que ajudam a esse raciocínio sem dúvida. que você está fazendo. A Rede de Pesquisa em Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional, que trabalha, né, com esses dados, aponta que existem hoje 116 milhões de brasileiros, eu disse isso no início do programa, repetindo, em situação de insegurança alimentar e passando fome. Não é? Desses, 19 milhões estão passando fome. Em 2018, eram 10 milhões. Então, os números da rede indicam aí um salto de quase que duplicou o número de pessoas passando fome.
Outro dado que a gente tem aqui é o estudo do grupo de pesquisa Alimento para a Justiça, que é uma outra instituição que também mede essa questão, a insegurança alimentar. Ela aponta que hoje estão nessa situação de insegurança alimentar 125 milhões de brasileiros, nesse período da pandemia. Quer dizer, então, na pandemia, não é? Se a gente pode comparar esses dados, a gente pode ter tido um salto ainda maior. Isso, viu? Mas é importante. Esses dados são assustadores, né? 125 Isso é milhões de mais da metade brasileiros, da população. 56% da população brasileira. É um dado absolutamente absurdo, né? Que a gente nunca viu antes. A grande verdade é essa. Nós, pelo menos da Ação da Cidadania, não lembramos de ter um dado tão dramático como esse em termos de insegurança alimentar no país. Mas é importante que se diga uma coisa, porque algumas pessoas tentam colar a narrativa de que a questão da fome ela está vindo por conta da pandemia. Tá? A questão da fome, como já diz o IBGE em 2018, 2 anos antes da pandemia, já atingia 85 milhões de brasileiros. Quer dizer, insegurança alimentar de todos os graus, né? Desde o grau leve ao moderado ao grave. Você falou aí o dado, né? Em 2018 já tinham 10 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave. O Brasil precisa de 5% da população em insegurança alimentar grave para voltar ao mapa da fome da ONU. E um pouco mais de 10 milhões já é o retorno ao mapa da fome da ONU. Então, a situação já era muito grave em 2018, ela vem piorando de 2014 para cá, né? Então, em 2016 a gente já alertou isso sem ter dados estatísticos, né? Porque você não tinha, o IBGE não estava fazendo esse tipo de pesquisa, então você vem num crescendo desses números por conta de uma série de questões que vão para além da pandemia. O que acontece com a pandemia é que ela extrapola todas as tragédias que aconteceram nos últimos anos em termos de destruições de políticas públicas, em termos de mudanças de visão em termos da segurança alimentar brasileira. Então, quando se chega nessa crise dessa maneira, o que acontece é que você não tem uma estrutura que estava pronta para atender esse tipo de demanda emergencial e que foi totalmente desmontada nos últimos anos. A gente chega no que a gente está, na onda perfeita do mal, né? Então, a gente, só tentando relacionar com os fatos políticos, né? Quando você fala em política pública, vamos falar também de política de uma forma mais macro, para poder entender em que circunstâncias isso acontece. Se saiu do mapa da fome em 2014, e em 2016 já havia alerta, o que era 2016? Crise econômica, ruptura política, não é crise política, um desarranjo institucional no país. Você acha que esses elementos concorreram para, ao fim e ao cabo, a gente chegar a uma situação de piora né, na segurança alimentar? Absolutamente. A crise política e econômica, a crise econômica causada pela crise política de 2016, né, ela gera, obviamente, um aumento de pobreza. Se você olhar os dados econômicos da época, é uma crise muito severa, né, de desemprego, de queda de renda, etc. Isso, obviamente, joga imediatamente pessoas que estão na classe média baixa para pobreza ou para extrema pobreza, porque essa é uma camada da população que não tem crédito e não tem poupança. Então, se você corta a renda dessa pessoa, ela imediatamente é jogada numa situação de pobreza grave, né? Porque ela não tem de onde tirar dinheiro. Então, essa crise ela começa esse processo. Então, além da crise, essa crise ela começa essa destruição, vamos dizer, de empregos e tudo mais. Em cima disso, você tem uma mudança de visão, né? Onde o governo federal e alguns governos estaduais começam a mudar um pouco a visão em relação a políticas públicas de transferência de renda, a políticas de segurança alimentar. Então, a gente tem hoje o primeiro ato, desde o governo Temer, né? O governo Temer já tem uma diminuição bastante drástica, por exemplo, na questão dos estoques reguladores de alimentos. Você praticamente zera isso nos últimos anos, no momento que hoje faz a maior falta, porque o arroz e o feijão dobraram de preço na pandemia, porque o dólar está nas alturas. A visão do governo hoje é uma visão totalmente ligada à exportação de alimentos e ao agronegócio. Então, os pequenos produtores que põem um alimento na nossa mesa não tiveram nenhum apoio nesses últimos anos, tiveram redução de apoios.
Então, você tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos Escolares, você tem o PAA, que é o Programa de Aquisição de Agricultura Familiar e de Pequenos Produtores. Todos esses programas foram ou reduzidos ou, em alguns lugares, não utilizados mais. Os governos pararam de usar. Isso significa o seguinte... A partir do momento que eles não têm incentivo, acaba encarecendo o que chega à mesa. Claro, porque o grande produtor ele produz para exportar, produz para onde paga mais. E com o dólar a 5,60, você vai exportar tudo que você produz. Então, o grande produtor ele exporta esse alimento, o que sobra para o Brasil é muito pouco e esse preço aumenta. E a gente teve casos de ter que importar grãos para o Brasil, sendo que a gente é um grande produtor de grãos, é um absoluto absurdo. Então você vê nisso, entendeu, Vivian? É uma falta de planejamento no sentido da segurança alimentar. Porque o governo, quando o governo Bolsonaro começa, ele extingue o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar. Que é o primeiro... O impacto da extinção do Conselho, né? Que está no primeiro ato, é uma medida provisória, que é o primeiro ato do Bolsonaro ao tomar posse. Exatamente. Na verdade, o ato ele é bem mais abrangente do que só o CONSEA, né? Mas dentro desse ato está uma série de distinções de relações com a sociedade civil e relações com outras entidades técnicas que poderiam ajudar na construção de políticas públicas e no monitoramento das políticas de segurança alimentar. Então, você tira esse acesso da sociedade civil de entender os dados e os números para que a gente possa planejar e auxiliar governos e a própria sociedade na questão da segurança alimentar. Então, essa desconstrução dessa relação do CONSEA, ela traz uma série de consequências. Porque todas as políticas públicas de segurança alimentar passam a não ser acessíveis mais pela sociedade civil em termos de proposição e de monitoramento, e você começa a ver as consequências das reduções de aplicações dos programas, como eu citei antes, do PAA, do PNAE e uma série de outros programas super importantes que a gente deveria ter implementados, que fariam a diferença no momento de uma pandemia como essa. Então, junta-se tudo, né? Uma crise econômica, uma crise política que veio se arrastando, depois entra uma mudança de visão de governo, onde você possa mudar políticas públicas ou reduzir políticas públicas para pequenos agricultores, para a questão dos toques reguladores, etc. E para somar, se não fosse só isso, já seria trágico, você ainda põe em cima uma Covid, né? Que é hoje a maior crise sanitária da história do Brasil e que você precisa que as pessoas fiquem em casa e, nesse sentido, você tem uma redução de economia, redução de emprego, uma série de outras coisas. Então, assim, é a onda perfeita de tragédia que a gente está vivendo. Você acredita que os ingredientes da pandemia, né, que vêm sendo muito apontados e criticados, esse cenário assim, da política e da gestão do governo federal, do governo Bolsonaro, a desarticulação entre os estados, o governo federal, os municípios, enfim, os entes, e também a questão do auxílio moradia, o auxílio emergencial, que foi suspenso por um período grande, não é? Por 4 meses, e retomado com um valor muito mais baixo. Esse caldeirão agrava a situação, não só da pandemia, mas da própria sobrevivência das pessoas, da situação. A relação é direta, Vivi. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não é a pandemia, e isso é importante, a pandemia ela trouxe elementos que agravam a situação da pobreza extrema, mas a questão da fome, aumento de preço de alimentos, falta de apoio no sentido de pré-crise da Covid, a gente estava tendo redução de quantidade de famílias no Bolsa Família, sendo que a gente está reportando desde 2016 o aumento da pobreza. Isso não faz o menor sentido, né? Você está reduzindo o apoio de assistência social para essas famílias. Então, assim, é óbvio que esse resultado é muito mais grave hoje por conta da... E eu digo o seguinte, eu não consigo acreditar que seja alguém no governo falando assim, não, vamos acabar com a política da fome porque as pessoas têm que morrer de fome. É claro que não é isso. Mas é uma completa incompetência, ignorância do tema, que não entende a importância de você ter políticas de planejamento em relação a isso, para que a gente possa, num momento como esse, estar preparado para esse tipo de coisa. O estoque regulador parece uma coisa pequena quando tem sobra de alimentos.
Mas quando falta, faz a diferença. R$ 1 de aumento de um feijão faz uma bruta diferença na ponta, em quem está consumindo. Então, toda essa visão de planejamento, de visão de segurança alimentar, foi totalmente abandonado. E uma visão totalmente negacionista do governo, e eu vou te relatar um episódio que, para mim, é clássico. Nós fomos, ainda no governo Temer, conversar com o ministro à época, que era o ministro da Cidadania, Osmar Terra, né? E chegamos lá para pedir apoio para ele, justamente dizendo, olha, vamos ter que relançar o Natal Sem Fome em 2017, não tem como, infelizmente a crise está muito grande, a gente gostaria de contar com o apoio do governo, né, para a gente pensar em ações em conjunto, muito como o Betinho procurou o Itamar Franco na época, por conta da crise que a gente estava vivendo. Bom, a frase do Osmar Terra foi muito clara. Isso não existe, fome no Brasil, na nossa frente, tá? Isso não existe. Fome no Brasil é uma invenção do PT e da Folha. Não existe absolutamente nada disso acontecendo, as coisas estão melhorando e vocês estão... Ele queria que a gente interrompesse a campanha, que a gente não fizesse a campanha. Ele tentou fazer de tudo para que a gente não fizesse a campanha. Foi 2017. Exatamente. E aí a gente sai de lá, né, com os olhos arregalados, falando, olha, assim... E uma coisa que eu acho que eles não entendem é que nós atuamos na ponta. A gente sabe muito antes do IBGE que a situação está piorando. Então, se eu digo para você hoje, Vivian, eu estou vendo a situação piorar, pode ter certeza, daqui a 1, 2 anos, quando o IBGE fizer pesquisa referente a esse ano agora, vai ter piora, porque eu estou vendo na ponta. O que você vê? A gente vê... Descreve para nós o que você vê. A primeira coisa que a gente vê é a total falta de oportunidades dessas pessoas, né? Primeiro, um aumento de procura dessas famílias por auxílios, né? Muitas das famílias, por incrível que pareça, por mais que se tente, tem entidades como a nossa, não sabem como acessar o Bolsa Família, não sabem da existência do CRAS, não sabem que tem direito ao auxílio emergencial, e elas ficam de fora desses programas. Quando você tem, especialmente famílias que nunca precisaram, né? Elas nunca precisaram disso, porque elas de alguma forma sobreviviam ali. Quando você começa a ter um aumento dessa crise, a quantidade dessas pessoas que começam a nos procurar para pedir formas de ter acesso a auxílios, a bolsas famílias, etc., você começa a ter um termômetro ali de que alguma coisa está acontecendo de errado. E aí você começa a perceber nas comunidades os relatos das nossas lideranças comunitárias dizendo isso, olha, a gente está precisando levar alimento para essas pessoas, as pessoas estão sem emprego, o aumento do desemprego está muito grande. Vocês têm uma rede, não é, no país? Uma rede, tem milhares de entidades no Brasil inteiro que fazem parte dessa grande rede nacional e que através delas a gente vai recebendo o termômetro das regiões do que está acontecendo. Então, diversas questões indígenas, a gente atuou, não sei se você lembra no Mato Grosso, acho que Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, não lembro agora, teve um problema grande indígena, uma comunidade indígena que não estava recebendo alimentos da Conab, que era para enviar alimentos para eles. A nossa liderança já estava em contato local com o Ministério Público, já tinha nos alertado e nós enviamos alimentos para esse grupo de indígenas antes de qualquer coisa, porque a gente já estava sabendo da questão. Então a gente tem uma rede muito forte em relação a essa questão da informação da ponta. E é nela que a gente confia, né? É nela que a gente atua através dela e ela consegue nos subsidiar de informação para entender a realidade do que está acontecendo. Agora, vocês têm um movimento, então, emergencial, não é? Nesse momento, por conta da pandemia. Né? A gente não para desde outubro de 2019, né? Que quando a gente começou o Natal Sem Fome de 2019, ainda antes da pandemia. E quando a gente termina o Natal Sem Fome, que é mais ou menos janeiro, a gente teve uma atuação ainda em fevereiro por conta das chuvas do Sudeste, que foram muito fortes no início de 2020, né? Assim que terminaram as chuvas do Sudeste, entrou março e começou a pandemia. E a gente já começou a atuar. Então, estamos desde outubro até hoje, ininterruptamente distribuindo alimentos. Você disse que vocês têm uma rede que são lideranças, grupos nos estados, é isso? Exatamente. No país. A gente tem como se fosse isso. A gente tem uma hierarquia, entre aspas, né, que funciona assim. Nós somos a Ação da Cidadania, o comitê que a gente chama Comitê Nacional, que coordena as campanhas e tudo mais. Embaixo dessa coordenação da campanha, você tem uma rede de entidades que voluntariamente se juntam à nossa rede. E a gente tem organizações que são regionais e organizações que são de território.
Então, essas regionais, elas têm embaixo delas centenas de entidades de território para poder fazer atuação de distribuição de alimentos e apoio em editais e processos que a gente atua em parceria com essas regionais. Então, elas tanto informam, subsidiam, quanto distribuem. Exatamente. Agora, como vocês arrecadam? Né? Como arrecadam doações? Dependem disso para ter o que distribuir. Sem dúvida. Eu acho que... Né? Pois é, a gente... Por muito tempo, isso sempre foi uma dificuldade para o terceiro setor, né? Porque o terceiro setor vive de apoio, né? De doações, seja institucional, seja de privado e, às vezes, de governo. A Ação da Cidadania, por princípio, não recebe recursos de governo. A gente só recebe ou da sociedade, ou de empresas, ou de instituições. Isso para manter nossa independência política de atuação, a gente acha que é a melhor forma do terceiro setor atuar. Tá? A gente tem crescido muito nos últimos anos as parcerias com o setor privado. Né? Elas é que conseguem nos trazer de uma forma muito forte esse apoio financeiro que nos garante fazer, por exemplo, ano passado, chegar a quase 4 milhões de brasileiros distribuindo 10 mil toneladas de alimentos. Mas a população da sociedade civil, né, a população tem doado muito também como pessoa física. Isso tem aumentado bastante desde o início da Covid. Né? E a gente espera que essa conscientização, tanto do setor privado quanto da sociedade civil, de que é preciso doar, porque a fome não veio com a Covid e não vai acabar com a Covid, a gente vai ter muitos anos pela frente de fome, infelizmente, ela precisa continuar. E a resposta, então, pelo visto, é boa, né? Vocês têm uma interlocução com a sociedade que consegue uma boa resposta. Consegue. Ano passado, a gente arrecadou o equivalente a 50 milhões de reais, né, de arrecadação. Isso foi recorde histórico da Ação da Cidadania em termos de arrecadação financeira. Né? A gente conseguiu ter uma atuação muito expressiva ano passado. O engajamento de... Oi? O desafio é manter essas... O desafio é manter, e vou te dar um exemplo de por que o desafio é manter. Porque agora, em dezembro, todos nós, e nós da Ação da Cidadania também, tínhamos alguma esperança de que a Covid ia arrefecer. Né? A gente já tinha passado, vamos dizer, pela segunda onda ali, e já vendo números descendo, né, ali no início de dezembro, e a gente tinha um olhar para 2021 de que a gente ia enfrentar a questão da fome, da miséria, mas não com a gravidade junto da Covid como ela está se postando. E isso ficou muito claro nas doações. A partir de... Terminou o Natal Sem Fome, em janeiro, as doações despencaram para menos de 10% do que a gente recebia por mês. Então, em 2020, a gente recebia, em média, mensalmente, 3,5 a 4 milhões de reais de doação. A partir de janeiro, a gente estava recebendo 200 a 300 mil reais de doação. E isso se vê claramente que as pessoas, a sociedade, as empresas, as instituições, elas não entendem a questão da segurança alimentar como uma questão contínua. Elas acham que quando a Covid acabar, a fome vai acabar. E não vai acabar. A fome vai durar anos ainda. Agora, um dado que eu acho que pode explicar isso também é o nível do desemprego do Brasil. Sim, total. Um nível persistente e altíssimo. Né? Isso dos empregos formais, né? 14 milhões de desempregados, sem falar em quem está na informalidade. Isso explica em parte, viu, Vivian? Porque a gente reiniciou a campanha agora que chama Brasil Sem Fome, né? Ela já está no ar a partir do início de março, e de meados de março até aqui, a gente tinha recebido até então algo em torno de 500 mil reais até então, mas de meados de março até hoje, a gente já está em 17 milhões de reais de arrecadação. Então, quando a pandemia volta e as pessoas começam a olhar isso de novo, né, e a mídia dá destaque a esse tema, as pessoas voltam a doar. O problema é isso, a gente precisa conscientizar as pessoas que a questão da fome ela é contínua, mesmo quando a pandemia acabar, mesmo antes da pandemia e mesmo depois da pandemia. Nós temos uma desigualdade no país brutal e essa é a base de toda essa nossa conversa aqui, né? É importante dizer. Olhando para os dados, olhando para a realidade, para o recuo que você mesmo mencionou em relação a 2014, para o grau de desigualdade que existe no país, que está em evolução, não dá uma sensação de que está enxugando o gelo, não? Como é que é esse sentimento? Como é que você lida com esse sentimento, luta contra esse sentimento?
Vou responder para você com uma história que o Betinho contava e que, para nós, é o que nos move. Tá? Tinha um incêndio na floresta, gigantesco. Todos os animais começam a fugir da floresta. Ursos, todos os tipos de animal. E aí, quando um urso está fugindo, ele vê um pequeno beija-flor pegando uma gotinha d'água dentro de um rio, indo lá e jogando a gotinha d'água no incêndio. Aí o urso olha para o beija-flor e fala: beija-flor, você está maluco? Você não vai conseguir apagar esse incêndio? É muito grande, vamos embora, vamos fugir. E o beija-flor olha para ele e fala: olha, eu sei que eu não vou conseguir apagar sozinho, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Então, esse é o nosso espírito. Tá? A gente acha que... A gente sabe, não é que a gente acha. A gente tem certeza que nós não vamos conseguir resolver o problema da fome. Nós, Ação da Cidadania, individualmente. Mas a gente tem certeza absoluta de que é possível, com a nossa luta, salvar aquela vida, salvar aquela pessoa e ajudar aquela família que está recebendo a nossa cesta básica, que seja uma pessoa só, já valeu a pena. Então, no nosso sentido, a gente entende que a construção de solução do problema é de longo prazo, depende do poder público entrar muito forte e depende da sociedade se conscientizar, cobrar o poder público em relação a isso. Enquanto isso não vem, nós somos os beija-flores da Ação da Cidadania, tentando apagar esse imenso incêndio aí pelo Brasil todo. A campanha também é uma forma de denúncia e de chamar, de apontar para a necessidade da ação do poder público. Absolutamente. A gente tem focado bastante, né? Especialmente no Natal Sem Fome, as pessoas muito questionavam a gente, dizendo: pô, mas as pessoas não sentem fome só no Natal. E a gente dizia: olha, primeiro, as pessoas não doam o ano inteiro, então não dá para doar o ano inteiro. E segundo, o Natal Sem Fome vem muito mais para ser uma questão simbólica de final de ano, para que as pessoas entendam e compreendam a questão da fome. E nesse processo nós atuamos muito fortemente junto à mídia para trazer números, dados, informações sobre a fome, para que as pessoas compreendam a dimensão do problema que a gente vive. Então é exatamente isso, é uma forma de denúncia, e esse ano vocês ainda vão ver muitas ações que a gente está preparando para esse ano. A questão das denúncias vão vir muito mais fortes, muito mais incisivas, para que a gente possa, de fato, fazer com que as pessoas entendam a gravidade de tudo que a gente está vivendo. Kiko, tem algumas... Quem quer fazer doação agora, hoje? Como é que faz? A gente tem o nosso site da campanha, né, que é o www.brasilsemfome.org.br. Tem também o site da Ação da Cidadania, para vocês conhecerem um pouco mais da entidade, açãodacidadania.org.br. Através do site você tem como doar como empresa, como pessoa física, usando cartão, boleto, e tem também como entrar em contato com a gente para qualquer outro tipo de doação que vocês queiram fazer. É interessante também entrar aí para saber que o trabalho de vocês vai além das campanhas. Né? Muito além. A gente trabalha com questão de segurança alimentar de uma maneira ampla, né? Ela não envolve só a distribuição de alimento, a gente já trabalha nisso há 28 anos, tem uma profundidade muito grande no tema, não só de política pública, mas de hortas comunitárias, de atuação de formação e capacitação na temática. Então, a gente tem um trabalho bastante importante nessa área já há um bom tempo. Kiko, foi uma honra conversar com você. Excelente trabalho. Eu tenho certeza que todo mundo tem esse desejo em relação a um trabalho tão importante, tão significativo. Com certeza, Vivian. Muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. É sempre bom estar com você. Eu conversei com o Kiko Afonso, ele é diretor executivo da ONG Ação da Cidadania. Ele é um dos herdeiros da luta contra a fome, iniciada lá em 1993, sob a batuta de Herbert de Souza, o sociólogo Betinho, que deixou uma herança tão importante, e no momento como que nós estamos vivendo, nesses últimos anos de crise e agora com a pandemia, eles têm feito um trabalho extremamente importante. A gente fica por aqui. Até. Tchau, tchau.